Muito bem, galera, chegando com mais informações aqui no Calão do Lessa nesta quarta-feira, após classificação para as oitavas de final da Libertadores, com algumas informações importantes sobre a chegada do uruguaio Léo Fernandes aqui no Brasil. Não é Léo Rodrigues, é Léo Fernandes. Teve um vídeo recentemente que a galera ficou bolada, não sei de onde eu tirei Léo Rodrigues, devia ser 4 horas da manhã. E aí o sono atuou forte ali naquele momento. Mas é Léo Fernandes. E ele está chegando em breve aqui no Rio para assinar o contrato de empréstimo com o Fluminense. Tem também uma fala do jornalista André Rizek, que está dando uma viralizada aí entre os torcedores do Fluminense, e também o Manuel, que já iniciou o seu processo de defesa contra a acusação de doping. Ele foi flagrado no doping pela Conmebol no jogo contra o River Plate, iniciou esse processo de defesa, que, como em qualquer caso como esse, vai ser bem complicado. O Manuel vai tentar provar a sua inocência. Deixe só o like aí, se inscreva no canal se você não está inscrito. Por favor, dê essa moral aí, que é fundamental, beleza? Vou começar falando já sobre essa situação do Léo Fernandes. Está definido que ele chega na próxima sexta-feira, vai ser a chegada dele aqui no Rio de Janeiro, como informou o Jornal o Globo. Ele vai desembarcar aqui, ele vai realizar os trâmites burocráticos, os exames médicos, para assinatura do contrato. Contrato de empréstimo 1 ano, depois com opção de compra, podendo o Fluminense assinar um contrato definitivo válido por até 4 temporadas. E é importante frisar que ele chegando esse final de semana, ele vai ter uns dias aí, o jogo contra o São Paulo é sábado, e a partir da semana que vem, a janela de transferência ela abre no dia 3. A partir do dia 3, o Fluminense ele já pode começar a inscrever esses jogadores no BID. Assim que eles aparecerem no BID, já poderão fazer a estreia. Então, na semana que vem, como deve estar em boas condições físicas, o Léo já teria condições de estrear. Enfim, aí vai também depender dele e da comissão técnica. Uma coisa importante, o Fluminense e qualquer clube na Libertadores, pode inscrever jogadores para as oitavas de final até o dia 29 de julho. Tá? Então, a gente lembra que foi enviada para a Conmebol uma lista com 50 nomes. É possível fazer 5 mudanças, 5 alterações nesses nomes até o dia 29 de julho. Então tem tempo suficiente para todos os reforços chegarem e o Fluminense fazer essa inscrição, já que as oitavas de final serão realizadas entre os dias 1º e 9 de agosto, jogos de ida e volta. Até amanhã eu vou falar mais sobre isso, trazer detalhes sobre o sorteio aqui no canal, como vai funcionar, adversários que o Fluminense pode enfrentar, enfim. Eu vou fazer esse apanhado aqui para vocês. Então é isso, chegando na sexta-feira, se possível a gente vai acompanhar a chegada aí do Léo Fernandes aqui no Brasil. Ele vai se apresentar, assinar contrato e depois estará à disposição da comissão técnica. Um assunto que também é importante: o Manuel iniciou hoje o seu processo de defesa lá na Conmebol, numa audiência na Conmebol, uma audiência virtual. É algo bem fechado, a gente não tem acesso. E o Manuel começou a se defender, a apresentar provas. Ele está sendo representado pelos advogados do Fluminense nesse caso, que é muito complexo. Se o Manuel não conseguir provar de fato que houve uma contaminação cruzada, é provável que seja um ponto da defesa. Contaminação cruzada é o quê? Ele tomou alguma coisa, alguma, não necessariamente suplemento, mas algum medicamento que pode ter esse tipo de substância que foi encontrada no corpo dele. Não é fácil provar, a gente sabe, já houve casos, mas não é uma coisa simples. Então, também não vai se resolver hoje isso é uma primeira audiência. Essa substância é a ostarina, que eu estava aqui esquecendo o nome. Ele já levou uma suspensão provisória. Talvez os advogados do Fluminense possam tentar suspender essa suspensão, fica estranho, né? Mas, enfim, talvez uma tentativa seja a de liberar o Manuel enquanto o caso não é julgado em definitivo. É uma alternativa, também acho difícil de aceitar, e se não conseguirem provar de fato que houve um erro, que houve uma contaminação por engano, isso pode partir de uma punição de 4 anos que é aplicada por esses casos. Então, se há uma tristeza muito grande, eu falei com pessoas próximas ao Manuel, e relataram uma tristeza muito grande, que ele é inocente, o clube acredita nessa inocência, acredita
obviamente que ele não tomou nada para se beneficiar, nada para, enfim, ganhar, ter um ganho esportivo em cima disso. E agora essa corrida vai ser para tentar aprovar. O processo começou hoje com essa audiência e em breve a gente provavelmente vai ter novidades aí em relação ao caso do Manuel. Tomara que ele consiga fazer isso, porque é um cara que eu não conheço pessoalmente, mas tem diversas referências, que é um cara de muito caráter. Eu também acredito muito nesse posicionamento dele. A questão é conseguir provar isso. O mais difícil é isso e tomara que o Manuel consiga. O jornalista André Rizek, ele mais cedo, lá no GE, ele fez uma publicação que ele repetiu até no Seleção Sport TV depois, falando sobre a situação das vaias, né, de parte da torcida, mesmo após o Fluminense ter se classificado. E isso está viralizando entre os tricolores e tal, e eu resolvi trazer aqui para que vocês também possam, para quem não viu, e também possam deixar aqui a sua opinião, vamos dizer o que o Rizek disse. O Felipe Melo deu uma entrevista depois do jogo do Fluminense no Maracanã, dizendo que não entendia porque a torcida estava vaiando um time líder do seu grupo da Libertadores, o qual ele chamou de grupo da morte. Grupo bem difícil, é verdade, ser líder é uma grande coisa nessa chave da Libertadores. A torcida tem que entender, e eu creio que ela entende, que o primeiro objetivo era classificar em primeiro. E isso foi o que aconteceu. Mas ele não entendeu nada. Ninguém vaiou a liderança do Fluminense. A torcida estava demonstrando a preocupação e insatisfação com o momento vivido pelo time. Depois do 5-1 contra o River Plate, passaram-se 14 jogos e só 4 vitórias. É muito pouco. E é muito pouco em relação ao que o time vinha jogando. Se a gente for olhar a campanha na Libertadores, o time vinha de 2 resultados ruins, 2 derrotas, mas desculpáveis. Perder do River na Argentina, ok. Perder na altitude, ainda com reservas, aliás, tanto faz, levar reserva ao titular para La Paz, tanto faz. O que não dá para desculpar é o jogo de ontem. É flertar com a eliminação empatando contra um time bem mais fraco que você em casa no Maracanã. O Sporting Cristal, até o último minuto, levou tensão ao Fluminense. Então ele foi líder, mas até o último minuto ele flertou com a eliminação. Se ele perdia o jogo de ontem, ele estava eliminado. O Fluminense volta a jogar agora na Libertadores só em agosto. Tem tempo para você retomar a fase. O futebol encantador do Fluminense, ele está adormecido em algum lugar, mas ele sumiu, ele desapareceu. O Diniz tem um grande desafio, 1 mês para retomar aquele time encantador, porque com a bolinha que jogou contra o Sporting Cristal, mesmo sendo líder, o Fluminense dificilmente passa por alguém na próxima fase da Libertadores. Essa é a opinião do Rizek. Concordo em boa parte com ela. Vai ter gente que não vai discordar, vai ter gente que não vai gostar, e faz parte também, cada um pode ter a sua opinião. Acho que é muito melhor você fazer uma discussão, uma crítica e ponderar os problemas depois de uma classificação do que se a gente estivesse aqui lamentando uma eliminação que teria sido uma tragédia e uma vergonha para um time que é bem inferior tecnicamente e tem um investimento muito menor. Então a gente está tendo a oportunidade de fazer isso depois de uma classificação. Isso não significa que a gente está ignorando o fato do Fluminense estar nas oitavas de final. Eu, pelo menos, penso assim. Não sei vocês. Vamos trocar mais essa ideia por aqui.